Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Leonel Brizola Neto para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª Sessão Extraordinária, em 2 de junho de 2009. Presidência do senhor vereador Stepan Nersesian, primeiro vice-presidente, às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Aloísio Freitas, Andréia Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Cristiano Girão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Fausto Alves, Ivanir de Melo, João Mendes de Jesus, Jorge Brás, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Stepan Nersesian, Tânia Bastos, Tio Carlos e Vera Lins. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nersesian, primeiro vice-presidente. Encerra-se a sessão às 18h36. Obrigado, vereador Leonel Brizola Neto. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, de autoria da nobre vereadora Lilian Sá, que requer à mesa diretora na forma regimental a inclusão em regime de urgência do PL 157 de 2009 na ordem do dia semanal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria usar aqui uma questão de ordem para rapidamente fazer aqui uma leitura de uma nota que eu considero muito importante sobre o debate que vem sendo feito na sociedade brasileira nos últimos dias acerca da política de cotas nas universidades públicas do nosso país. Uma recente decisão do Tribunal de Justiça suspendendo os efeitos da lei e, evidentemente, os vestibulares já organizados para esse assunto, causou e está causando um grande debate na sociedade brasileira. Então, eu queria, aproveitar esse momento, fazer a leitura de um documento que tem como título Cotas Sim. O Estado brasileiro tem uma dívida histórica com a população negra, pois todos os processos migratórios de europeus e asiáticos foram através de incentivos tais como terra, quantias em dinheiro e a possibilidade de manter suas culturas e tradições, o que foi sempre negado à maioria absoluta da nossa população. Portanto, reconhecemos como um retrocesso a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As cotas foram, sem nenhuma dúvida, a primeira ação concreta do poder público, no sentido de uma ação afirmativa de reparação e inclusão social. Desta forma,
a despeito de todas as expectativas negativas apontadas, como queda de qualidade de ensino, dificuldade de convivência entre os alunos, fraco desempenho acadêmico, nada disso prosperou. Os relatos que as instituições de ensino superior, que assumiram a vanguarda da institucionalização do regime de cotas, puderam confirmar que, a partir da remoção das barreiras de acesso às universidades públicas, tão defendidas pela elite brasileira, todos os indivíduos são competentes para alcançarem brilhantes resultados, independente da raça, credo, ideologia, política, dentre outros. Lamentavelmente, num país onde as desigualdades sociais se mantêm resistentes, sempre vai haver um conservador de plantão que tende a convencer os menos avisados que a lógica de um ensino superior público, gratuito e de qualidade, destina-se apenas a uma minoria privilegiada que ocupa os mais altos níveis da pirâmide social. As cotas, como as regras que estão estabelecidas hoje, contemplam, sem nenhuma sombra de dúvidas, um processo que permite sonhar com um futuro melhor para a maioria da nossa juventude. Eu faço essa leitura, senhor presidente, e aproveito para completar com um comentário. Conversava aqui agora há pouco com o vereador Stepan Nersessian. Nós, no nosso país, a todo momento, vimos parcelas das nossas elites usarem os Estados Unidos da América como modelo, como parâmetro. E é muito comum a gente ver na imprensa sempre alguém dizer que, mas nos Estados Unidos se faz dessa maneira, no Brasil podia ser assim. Porque nos Estados Unidos é dessa maneira, e no Brasil podia ser assim. Usa-se de todos os exemplos do povo americano como modelo para criticar políticas em nosso país. Os Estados Unidos é um dos países pioneiros na política de cotas. E nesse debate que tem sido feito pela sociedade, nenhuma dessas pessoas que sempre usaram os Estados Unidos da América como modelo veio a público para, com toda a humildade, reconhecer isso. Os Estados Unidos usa a política de cotas, e a política de cotas nos Estados Unidos é responsável por uma participação cada vez maior do povo negro no destino daquela nação que é uma das mais poderosas do planeta. Os Estados Unidos hoje é um país governado por um presidente negro. O presidente Barack Obama, que tem sido homenageado no mundo todo como uma grande liderança, é, por que não dizer, alguém resultado, fruto de uma política implantada pelo povo americano, da política de cota nas universidades americanas. Por esse motivo, senhores vereadores, senhores presidentes, considero um extremo equívoco e uma covardia que se comete contra uma política tão importante para o nosso país, a decisão do Tribunal de Justiça, interferindo numa ação que já acontece de forma natural pelas universidades, tendo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, como uma das pioneiras na política de cotas, com um grande resultado. Então, me parece que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro não poderia ficar calada diante desse fato tão grave, tão absurdo. Por esse motivo, decidi fazer esse pronunciamento para chamar a atenção e sublinhar cotas, sim, e entender que essa política de cotas é fundamental para aumentar a igualdade dentro da nossa nação, dentro do povo brasileiro. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Stepan Nersessian. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, companheiro Adilson Pires, faz questão de vir aqui, logo depois do pronunciamento de Vossa Excelência, para sublinhar também a nossa indignação com essa resolução aí do Tribunal de Justiça, que ela é mais perigosa do que parece. Talvez essa decisão do Tribunal de Justiça é que venha confirmar todo o preconceito que algumas pessoas argumentam em relação à cota. Os estudantes das nossas universidades não têm caso, como disse brilhantemente hoje no artigo do Globo, o jornalista Hélio Gaspari. Ele faz um relato, até se Vossa Excelência for publicar essa carta que Vossa Excelência leu, eu gostaria que Vossa Excelência incluísse o próprio artigo do Gaspari na publicação do Diário Oficial, porque ali ficou demonstrado, né, cientificamente, foi jogado por terra todos esses argumentos, inclusive de querer jogar no brasileiro um racismo, um preconceito
que não aconteceu nesses anos todos e que estão aí e que a questão das cotas estão usando. Não tem nenhum registro. É claro que se você perguntar ao negro ou qualquer pessoa bem-sucedida, seja no campo da arte, da cultura, você sofreu preconceito na sua vida? Você já foi olhado de soslaio? Você teve dificuldade? É claro, nós sabemos que a questão social que colocou a maioria negra de um lado muito mais pobre do ponto de vista econômico e financeiro, faz que isso aconteça com todo mundo. É o cara no shopping que não é visto como um cliente. Essas coisas acontecem. Mas nas universidades não houve nenhum caso desse. Aquele outro argumento falso que se dizia, você vai botar o negro, você vai botar o pobre na faculdade através de cota, ele não vai ter dinheiro para ir à faculdade, vai ser discriminado lá dentro. Isso também não aconteceu. Então nós não temos nenhum caso que registre por aí que alguém que entrou como cota foi discriminado, que não teve condições. Pelo contrário, o índice de aproveitamento dos estudantes que entraram na universidade através de cota, quando ele não supera o índice de aproveitamento dos estudantes que entram pagando, quando ele não supera, ele empata. Em todas as universidades brasileiras, não tem nenhuma em que o cotista, o aproveitamento do estudante através de cota, perca para o outro. Outra coisa, o estudante que entra através de cota não vai concluir, ele vai abandonar. É outra mentira, é outra falácia. Porque está comprovado, isso por índices oficiais, que enquanto os estudantes que conseguem o acesso à universidade, que a saída deles, a não conclusão, digamos, o abandono do curso, está em torno de 12%, do estudante que paga para estudar, que entra através, é de 17% o abandono. Quer dizer, então, esses falsos argumentos, e o Hélio Gaspari fala muito bem, que uma das razões muito parecida, um dos argumentos muito parecidos com quem fala contra o sistema de cotas, era o mesmo usado por aqueles na época da abolição da escravatura, que dizia que seria um absurdo a libertação dos escravos, porque os escravos não saberiam o que fazer da sua própria liberdade, não teriam condições de dar continuidade à sua vida em liberdade, e que isso também acarretaria no enfraquecimento da mão de obra, da economia, e etc. São argumentos que foram sendo destruídos. Vossa Excelência lembrou muito bem, tinha uma frase na época da ditadura que se dizia: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Isso ficou durante muito tempo. E, ao mesmo tempo, qualquer pessoa que você conversa, que vai falar sobre trânsito, sobre qualidade de vida, sobre cidadania, fala, nos Estados Unidos é assim, eu vou muito aos Estados Unidos, e a gente fica louco que os bons exemplos lá venham para a nossa sociedade. Mas, no caso das cotas, as pessoas estão querendo esquecer que essa política implementada, e aí, se Vossa Excelência há de concordar comigo, de que ela é uma solução para um caso, para um erro grave do nosso sistema de ensino. Que, evidentemente que nós não precisaríamos estar estabelecendo cotas se as escolas públicas permitissem e dessem uma educação adequada para que todos tivessem a chance de ingressar na universidade, vindo através do ensino público adequado. Isso foi abandonado, mas não é porque nós temos esse problema que a gente não vá permitir o acesso dos dispositivos. Portanto, eu quero também registrar a minha indignação com esse ato isolado do judiciário brasileiro. Pelo menos eu não tenho informação de que em nenhum outro estado da federação os tribunais de justiça tenham tido esse tipo de atitude. Portanto, é um ato que a própria justiça precisa olhar com bastante carinho, porque pode ser, inclusive, resultado de uma forma preconceituosa de olhar a política de cota. Não é uma decisão federativa, não é uma decisão nacional, é um ato isolado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Portanto, minha solidariedade com o pronunciamento de Vossa Excelência, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Raimon. Senhor presidente Jorge Felipe, senhoras e senhores vereadores, a matéria que está sendo tratada aqui, debatida aqui nesse momento aqui na Câmara, na verdade,
é uma matéria de muita relevância e interessante não estar na ordem do dia, mas é de extrema relevância. Faço questão de registrar isso e venho aqui fazer o que fez o vereador Stepan Necessian, sublinhar, ressaltar a fala do nobre colega vereador Adilson Pires, no sentido de entender o processo de educação que muitas vezes excluiu os mais empobrecidos, e dentre os mais empobrecidos está o povo negro desse país. Então, nós temos discutido muito, na cidade, temos discutido muito nos espaços onde a gente frequenta, a questão da importância de se ter uma educação de qualidade, que possa ser uma educação emancipatória, uma educação libertadora, uma educação que dê às pessoas condição de tomar a sua vida nas próprias mãos. E nesse sentido, a questão da política de cotas, ela é um resgate, e nós não podemos abrir mão disso. Ela, na verdade, é um mínimo de um pagamento a uma dívida histórica com o povo negro desse país, que sempre foi massacrado e colocado em segundo plano. Na verdade, ela é um mínimo de ressarcimento a este massacre que se fez com as classes mais empobrecidas e, de modo particular, com o povo negro desse país. Se nós tomarmos consciência de o que a educação pode fazer pelo cidadão, nós certamente daríamos um salto de qualidade na nossa construção de cidadania, na nossa construção de povo, na nossa construção de país. Há poucos dias, nós estivemos discutindo no Palácio da Cidade com o secretário municipal de Assistência Social, Fernando William, estava comigo lá o nobre vereador Tio Carlos, estava também a vereadora Lilian Sá, e na discussão lá, tinha uma discussão de que a gente deveria fazer uma discussão por 30 dias, do dia 27 de abril ao 27 de maio, um plano para discutir a questão do crack, a questão da droga na cidade do Rio de Janeiro. E naquele momento, o desembargador Círio Darlan apresentou uma música que dizia dos filhos do crack. Dizia ele: os filhos do crack não vão à escola, os filhos de crack não vão ser crack de bola. E ele terminava lá no final falando de prisão. E é nesse sentido que eu quero colocar as classes menos favorecidas, portanto, as classes empobrecidas do nosso país, que não tiveram condição de ter uma educação de qualidade e que, portanto, não frequentaram uma escola de qualidade, depois vão frequentar os nossos presídios. E aí nós ainda calcamos sobre os mais empobrecidos a culpa pela violência que se estabelece na nossa cidade, calcamos sobre os ombros dos empobrecidos a culpa pela violência, pela desorganização das nossas cidades. Então, nesse sentido, eu venho aqui sublinhar a importância da política de cotas para que se tenha um mínimo de respaldo, um mínimo de respeito, um mínimo de retorno àqueles que sempre foram esquecidos e colocados à margem. E aqui eu quero trazer uma questão pontual. No Rio de Janeiro, nasceu o PVNC, na Baixada Fluminense, pré-vestibular para negros e carentes. O pré-vestibular para negros e carentes foi ocupando durante muito tempo os espaços das escolas públicas para dar acesso aos mais empobrecidos à universidade. No governo passado, o governo César Maia retirou, abandonou, ou melhor, expulsou os pré-vestibulares comunitários das escolas públicas municipais, alegando, dentre muitas coisas, corte em despesas. Imagina só, entender a educação como despesa. Educação é investimento. E este ano, nós já fizemos um encaminhamento numa conversa formal, numa conversa em audiência com o prefeito Eduardo Paes, numa conversa em audiência com a secretária Cláudia Costin, pedindo a eles sensibilidade para que os nossos empobrecidos, para que o pré-vestibular para negros e carentes usem os espaços públicos para dar acesso aos empobrecidos à universidade. E nós estamos com muita esperança. Estamos aguardando um retorno da secretária municipal de educação e quero acreditar que ela vai ser muito sensível a isso, para que os pré-vestibulares possam novamente ocupar as escolas públicas, que são escolas do povo, que são escolas mantidas com o dinheiro dos nossos tributos, dos nossos impostos, para que tenham acesso à universidade as classes mais empobrecidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, o nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, me chamo aqui pela ordem, primeiro para corroborar com todos os argumentos já expendidos aqui pelo vereador Adilson Pires, Raimon, Stepan, no sentido de lamentar a decisão do Tribunal de Justiça referente, no pleito inicial, referente a liminar que suspendia a política de cotas já implementada no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que antes de cotas, só para a gente poder aqui entender por que nós também somos defensores da política de cotas, porque muita gente se fala em indenização. A gente, às vezes, cobra as indenizações dentro desse processo contemporâneo, dentro da nossa sociedade. Indenizações parte de um princípio comum de todos nós de sermos reparados. E a gente traz até um exemplo aqui que muitos de nós concordamos que, por exemplo, aqueles perseguidos políticos sejam devidamente indenizados. Eu acho que isso até permeia na nossa sociedade, que isso deva existir, né? Muitos dos perseguidos políticos hoje são indenizados até dentro do governo Lula, estão sendo reparados por perseguições da época da ditadura. E quando a gente fala de política de cotas, que aí a gente tem que falar da questão também da indenização, principalmente da indenização à raça negra, do aspecto da perseguição que ela sofreu, e isso parece que é um tempo muito distante, mas não é. Há basicamente 120 anos nós tivemos a abolição da escravatura aqui nesse país, quer dizer, um curto tempo, se a gente colocar historicamente, isso é um curto tempo dentro de uma sociedade como uma sociedade milenar, como uma sociedade da Europa, enfim. Nosso país ainda é um país assim com um breve período histórico. E dentro dessa brevidade desse período, nós vivemos que há 120 anos atrás nós ainda tínhamos negros escravos, onde nós, em alguns momentos, talvez os nossos avós se depararam com pessoas que viveram esse momento. E aí, quando a gente fala de política de cota, a gente lembra o seguinte: e essas pessoas, quais foram as indenizações que essas pessoas receberam? E, na verdade, quando a gente enfrenta a política de cota, a gente enfrenta justamente por esse prisma do debate, do aspecto seguinte: como que hoje nós podemos indenizar de alguma forma para que a gente repare os erros do passado? Então, quando a gente fala política, reforço, a política afirmativa, a gente está exatamente falando isso. Qual é a forma que a gente tem, pelo menos, de amenizar os impactos que a raça negra ela sofreu no nosso país? Então, eu acho que esse debate é extremamente salutar. Eu acho que aqui no final do ano passado, nós tivemos aqui uma aprovação de um projeto que, na verdade, ele foi promulgado, um projeto de política de cotas que, não sei se alguns vereadores sabem disso, mas, pelo menos lá no meu gabinete, eu tenho essa atenção, que é a questão de 20%, nós aprovamos aqui na Câmara Municipal a política de cota para os cargos comissionados, onde tem um corte de gênero. Então, não sei se todos os vereadores são sabedores, mas a gente, em tese, tem que primar por isso. São 20%, está lá. E o corte de gênero, 10% para mulheres negras ou afrodescendentes e 10% para negros ou afrodescendentes. Isso, até que entre com uma medida judicial cabível, isso está em vigor, está promulgado, efetivamente. Acho que a gente tem aqui, pelo menos, também que, vamos dizer assim, zelar por aquilo que nós aprovamos. Então, eu estou relembrando, porque acho que isso é uma forma também da gente reativar o exercício também nosso, também como parlamentar, e dar a nossa contribuição. E é uma discussão, porque muita gente, olha, eu sou a favor da cota social e não da cota racial. Mas a gente também, isso é uma forma também de discriminação, porque quando a gente enfrenta a questão da cota social, a gente vai chegar à conclusão que muitas das pessoas que são atingidas pela cota social são também negros e afrodescendentes. Mas, de qualquer forma, você reafirmar essas posições, vamos dizer assim, posições afirmativas no combate a essas medidas, no sentido da gente equiparar esses direitos, eu acho que isso está na ordem do dia, é um debate contemporâneo, é um debate que a gente deve se debruçar e dar a nossa contribuição. Por outro lado, mais uma vez, senhor presidente, isso que eu queria destacar, que é o conteúdo desse discurso e desse depoimento aqui hoje, que o tribunal, mais uma vez, toma uma decisão política. Olha só, o tribunal toma uma decisão política, porque na medida
em que ele avança na política de cotas, ele está saindo da sua esfera, né, de ser ali o juiz da causa, para efetivamente se manifestar politicamente sobre uma política em que o governo, em tese, estaria dando anuência para esse tipo de política afirmativa. Então, foi uma medida, penso eu, preconceituosa ainda, enraizada em questões elitistas, que eu acho que a gente deve combater e confrontar, e entender que o nosso Tribunal de Justiça, muitas vezes, age também politicamente. E aí também tivemos hoje também a notícia, aí eu não quero entrar nesse debate, a questão que o tio Carlos até perguntou, da questão da liminar concedida à FEComércio por uma lei que já foi promulgada, que é a questão das propagandas em estrangeiro, mas também uma liminar também política, vamos assim dizer, no sentido, obviamente, a discussão pode ser ampla ou não, mas também é uma decisão política. Por isso que eu falo sempre o seguinte, nós temos que entender que, às vezes, isso está no norte, está no nosso cotidiano, essas decisões, e a gente tem que enfrentar isso com muito debate. Eu fico feliz porque, enquanto a gente tiver esse tipo de debate, que a gente vê que, efetivamente, as elites, elas se manifestam, elas têm várias formas de manifestações, e dentre essas formas, também o judiciário representa isso. Eu fico muito orgulhoso, porque eu acho que eu estou do lado certo, enfrentando ou tentando, da minha forma, da minha parte, tentar fazer o enfrentamento da medida que a gente possa esclarecer a nossa sociedade, que tipo de sociedade a gente quer. Então, acho que isso é de suma importância. Eu acho que o debate, o fruto do debate político, não só que a gente trava aqui, ele vai para fora, ele vai para a sociedade, educa e, obviamente, quanto maior a politização do cidadão, melhor ele escolhe seus representantes, melhor ele interfere na vida da cidade. Então, eu acho que só por si só o debate já, vamos dizer assim, já é salutar. Então, eram só essas minhas colocações nesse momento, senhor presidente. Muito obrigado. A presidência registra a honrosa presença do senhor Sérgio Lemberg, secretário de Meio Ambiente de Seropédica. Obrigado pela presença, Vossa Excelência. Pela ordem, a nova vereadora Clarissa Garotinho. Senhor presidente, senhores vereadores, embora já tenha me manifestado sobre este tema aqui na casa, quero referendar o que já foi dito pelos colegas que me antecederam e lamentar aqui a decisão da Justiça do Rio, que concedeu uma liminar ao deputado estadual Flávio Bolsonaro, anulando a lei de cotas. Essa lei é uma lei que foi amplamente discutida com os segmentos afrodescendentes, com a própria universidade, a UERJ, que foi a universidade piloto, e foi corajosamente implementada de forma pioneira no nosso estado pelo ex-governador Antony Garotinho, que enfrentou todas as resistências naquele momento, entendendo que nós precisávamos de uma medida emergencial que pudesse, na verdade, contribuir com este problema da discriminação que vem acontecendo no nosso país. Na verdade, o que pode existir de pior é a gente negar que o preconceito ainda exista. E como bem colocou aqui o vereador Roberto Monteiro, se a gente for fazer a cota social, a gente vai perceber que a cota social, ela vai acabar se transformando numa cota racial. Basta a gente observar aqui na própria Câmara de Vereadores, quantos vereadores negros há entre nós? Eu acho que só um. Se a gente for observar nas grandes empresas, quantos grandes executivos, quantos grandes gerentes negros nós temos? Então, na verdade, a política de cotas, ela quer dar uma oportunidade às pessoas que não tiveram, para que assim como hajam doutores, filhos das pessoas mais ricas, hajam também os filhos das pessoas mais humildes. Assim como há grandes engenheiros, grandes técnicos brancos, hajam também grandes engenheiros e grandes técnicos negros. Na oportunidade em que eu pude fazer aqui uma defesa da política de cotas, eu dei aqui o maior exemplo que o mundo tem hoje, que é o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
que é fruto da política de cotas norte-americana. E certamente, se ele não tivesse tido as oportunidades que teve, talvez não pudesse estudar em Harvard, como estudou, e talvez não tivesse hoje sido eleito o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Aliás, muita gente, de forma preconceituosa, dizia que quando eles entrassem na universidade, isso seria ruim, porque cairia o nível médio da universidade. E todas as pesquisas que foram feitas demonstraram que a média dos alunos cotistas, quando não é igual aos alunos que não entraram pelo sistema de cotas, é superior. Então eu venho aqui fazer essa defesa da política de cotas, que foi amplamente defendida pelo ex-governador Antony Garotinho e se tornou referência no Brasil, a ponto do presidente Lula e o governo federal olharem para o sistema implementado no Rio de Janeiro e colocarem esse sistema como um sistema ideal para ser implementado em todas as universidades federais do Brasil. Então eu quero mais uma vez lamentar essa medida da Justiça e lamentar também que, embora o governo do Estado esteja hoje recorrendo dessa liminar, o governo do Estado tem sido muito fraco na defesa dos interesses das camadas mais populares, porque já sabia que havia um pedido do deputado estadual, Flávio Bolsonaro, e não mobilizou a sociedade, não mobilizou esses alunos cotistas, não chamou esses alunos para uma discussão e não interferiu no momento necessário para prevalecer os direitos dos estudantes e das camadas mais populares. Muito obrigada. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão. Projeto de lei número 157/2009, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que institui e inclui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia da Mulher Cristã. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em segunda discussão, em primeira sessão. Projeto de lei número 118/2009, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010 e dá outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a matéria voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Pela ordem. Passa-se a matéria seguinte, pela ordem, nobre vereador Rogério Bittar. Senhor presidente, na sessão de ontem, senhor presidente, formulei uma questão de ordem, onde busco uma resposta para a rejeição de um requerimento para inserir na ordem do dia um projeto na qual a justificativa de não inserir o projeto na ordem do dia, por parte da presidência e da mesa diretora, seria em função do artigo 73 da Lei Orgânica, em que a mesa diretora fala que, que essa questão ela também se aplica nos casos de vereador. E digo mais, senhor presidente, aqui vou ler o artigo 73. O prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação dos projetos de sua iniciativa, ou seja, ele pode pedir um projeto seja tramitado em regime de urgência. Se a Câmara Municipal não se manifestar até 45 dias sob a proposição, ou seja, mesmo os projetos de governo tramitam em regime de urgência. E se, por exemplo, ele passar por 10 comissões, pelo regimentalmente, seriam 150 dias. E diz o seguinte, que os projetos do prefeito, eles devem ser apreciados após 45 dias. Ou seja, não precisa cumprir o rito de 150 dias, por exemplo, se esse projeto obrigatoriamente tiver que passar por 10 comissões. E aí, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, o prazo do parágrafo anterior não corre nos períodos de recesso. Ou seja, o parágrafo 2º, ele se remete apenas ao prazo de 45 dias que ele cita no parágrafo anterior, no parágrafo 1º.
não corre nos períodos de recesso, ou seja, período de recesso ele não está correndo o prazo, nem se aplica aos projetos de código ou alteração de codificação. Ou seja, uma vez, esse parágrafo 2º, meu questionamento é esse, ele só apenas se refere ao prazo de 45 dias. Ou seja, uma vez o prefeito já tenha passado o prazo de 45 dias, ele pode inserir o projeto dele na ordem do dia, de qualquer situação. Isso está claramente dito aqui, porque o parágrafo 2º, ele só apenas se remete à questão do prazo. E diz o seguinte, isso é atribuição do prefeito. Aqui, quando eu leio o artigo 73, ele apenas fala da questão do prefeito. E o meu requerimento foi rejeitado porque fez uma analogia dizendo que o prefeito não pode, que no meu ponto de vista ele pode, a matéria da edificação. Então, fez uma analogia dizendo que o vereador vale a mesma coisa que vale para o prefeito. É uma interpretação, do meu ponto de vista, perigosa, porque se o que o prefeito pode fazer não pode fazer, eu não posso, o que ele pode fazer, eu posso, também vai abrir precedente para outras situações que atribuição do prefeito e que não é do vereador, mas que pode ser também interpretada dessa forma. Então, senhor presidente, eu penso que nós possamos ter um precedente regimental dizendo que matéria de codificação, matéria de código, ele não pode entrar em regime de urgência. Ele não pode entrar. Isso tem que ter claramente escrito num precedente regimental, porque aqui, senhor presidente, ele permite, sim. Do meu ponto de vista, continuo questionando a interpretação da mesa diretora. A presidência, em resposta à questão de ordem formulada por Vossa Excelência, estabelece o precedente regimental número 51. Primeira sessão legislativa, 8ª legislatura. Considerando a questão de ordem formulada pelo senhor vereador Rogério Bittar, no decurso da 53ª sessão ordinária realizada no dia de ontem, referente à inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, de projeto legislativo de codificação, considerando que o disposto in fine do parágrafo 2º do artigo 73 da Lei Orgânica do Município se aplica extensivamente à espécie normativa da matéria, e não somente em função do autor da iniciativa da proposta legislativa. Considerando que as matérias de codificação não tramitam em regime de urgência, devido ao contexto legiferante constituir proposta complexa de sistematização normativa, e em sendo assim, cabe-lhe somente o rito ordinário, porquanto a celeridade do processo legislativo não se coaduna com aquela natureza. Considerando que, à luz do direito consuetudinário do regramento interno desta Casa de Leis, as matérias de código ou de alteração de codificação possuem corriqueiramente tramitação ordinária ao longo das legislaturas que se sucederam à promulgação da Lei Orgânica, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com fulcro em suas prerrogativas estatutárias, estabelece o seguinte precedente regimental número 51. Para efeitos dos artigos 152 e 158 do Regimento Interno, não se aplica a inclusão na pauta da ordem do dia em regime de urgência aos projetos legislativos de código ou alteração de codificação por interpretação extensiva do parágrafo 2º do artigo 73 da Lei Orgânica do Município. Gabinete da Presidência, 3 de junho de 2009, assinado pelo presidente. Pela ordem, nobre vereador Francisco Quis. É para comunicação de liderança. Comunicação de liderança. Senhor presidente, senhores vereadores, anuncio que enviei, a propósito do projeto de lei que dispõe sobre a edificabilidade dos terrenos do metrô, enviei ao Executivo, através da presidência da Câmara, um requerimento de informações que solicita o seguinte: qual a valorização de mercado que incide sobre o terreno do lote AR-104A, que é lado esquerdo da rua Nelson Mandela, em decorrência de sua edificabilidade nos parâmetros definidos
pelo PL 01 de 2009. Segunda pergunta, qual o valor de mercado do potencial construtivo máximo do lote AR-104A, segundo o que permitiria o PLC 01 de 2009? Terceira pergunta, qual o preço pelo qual o imóvel foi vendido pelo governo do Estado / metrô? A quarta pergunta, quais os terrenos mencionados no PLC 01 de 2009 sobre os quais há penhoras decorrentes de processos judiciais ou qualquer outro tipo de gravame? E 5, qual o custo atualizado da implantação do projeto de urbanização da Rua Nelson Mandela, elaborado pelo IPP, Instituto Pereira Passos? Em relação a esse último ponto, quanto custa o projeto da Praça Nelson Mandela, já recebi de forma extraoficial uma resposta. Ele custaria aproximadamente 6 milhões e 500. E também perguntei, e também recebi formalmente a informação de quanto custaria a reconstrução da UPA, que está situada sobre essa área destinada à praça, quanto custaria a realocação dessa UPA para terreno vizinho, onde ela pode ser realocada, e a resposta extraoficial que tive foi de 1.800.000. Então, são subsídios que nós aqui estamos procurando oferecer por um lado e apurar para o outro, para a discussão em curso sobre esse projeto de lei. E eu gostaria apenas, ao fazer essa comunicação de liderança, vou pedir também que, junto com ela, seja publicado o mapa, o esquema simplificado do projeto da Rua Nelson Mandela, tal qual foi elaborado pelo Instituto Pereira Passos, para que amanhã os senhores vereadores e seus assessores possam vê-lo no DCM. Muito obrigado. Em tramitação ordinária e segunda discussão. Projeto de lei número 1820/2008, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de processo de sanitização nos locais que especifica. O projeto recebeu emenda de número 1, sai da ordem do dia e segue as comissões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 1838, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná, que considera de utilidade pública a Organização Surf do Brasil. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, vai à promulgação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 35/2009, de autoria da senhora vereadora Tânia Bastos, que considera de utilidade pública a ONG Grupo da Solidariedade. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária e segunda discussão. Projeto de lei número 75/2009, de autoria do senhor vereador Raimon, que denomina-se Praça Amide Moraes, dentista, 1923-1996, ao logradouro público que menciona no bairro do Rio Comprido e dá outras providências. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 6/2009, de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que institui o dia 7 de novembro como data comemorativa de aniversário do bairro de Bento Ribeiro e determina a sua inclusão no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo.
Em tramitação, ignora em segunda discussão projeto de decreto legislativo número 408 de 2008, de autoria dos senhores vereadores Jorge Felipe e Dr. Carlos Eduardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ministro Edson Lobão. Não, orador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Stepan Necessian. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, eu acho que é interesse de todos os vereadores da Casa, que Vossa Excelência pudesse fazer um relato sobre a ida de Vossa Excelência a Brasília no dia de ontem para tratar da questão da PEC relacionada à Câmara Municipal. Obrigado. Nobre vereador Stepan Necessian. Ontem, nós constatamos de que o senador Tarso Gereissati apresentou uma emenda que contempla todas as cidades, todas as câmaras municipais brasileiras, excetuadas as câmaras municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo. As demais câmaras municipais, ele propõe uma redução de 10% no orçamento dessas câmaras municipais. A do Rio de Janeiro, ele propõe 30%, e a de São Paulo, 60%. Contra isso, nos insurgimos, tivemos a solidariedade de 16 presidentes de câmaras municipais que nos acompanharam no encontro de ontem. Fomos ao gabinete do senador... Não, minto, a Comissão de Educação do Senado, presente o senador Inácio Arruda e Romeu Tuma, e o senador Suplicy. Externamos para eles que não era justo o tratamento que estava sendo dado. Se para todas as outras capitais a redução era da ordem de 10%, por que Rio de Janeiro e São Paulo estavam sendo penalizados? O senador Romeu Tuma virou-se para comigo e falou assim: presidente, comenta-se a boca pequena no Congresso Nacional que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem gastos da ordem de 6,5% do orçamento da Prefeitura. Eu falei, senador, ainda bem que Vossa Excelência é um homem conhecedor da Constituição e sabe perfeitamente de que isso é apenas um comentário maldoso, uma vez que não tem compromisso com a verdade. Afinal de contas, a Constituição estabelece os parâmetros e os limites que é possível de gasto para as câmaras municipais. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro não utiliza todos os recursos a ela destinado, que é da ordem de 5%. Eu notei que ele ficou constrangido. Eu falei, mas não é isso que está, não é esse comentário. Então, eu estou lhe passando a realidade. Eu acho, inclusive, senador, que esse é o grande erro do Senado Federal. O Senado Federal está preocupado em resolver o problema de aumento da representação das câmaras municipais, em face daquela decisão do TSE, e deveria, antes de tomar uma decisão em relação a essa questão das câmaras municipais, fazer uma análise detalhada da realidade de cada uma delas, e não apenas votar porque tem que resolver o problema de suplente de vereadores. Ele pegou e falou assim, como é que eu posso ajudar a Câmara do Rio e a Câmara de São Paulo? Eu falei, estendendo o mesmo tratamento que é dado às outras câmaras municipais, à Câmara do Rio e à Câmara de São Paulo. Ele pegou e falou assim, então você está autorizado aí no meu gabinete e elaborar uma emenda de que eu colherei as assinaturas, dando um tratamento equânime a todas as câmaras municipais. A minha emenda será no sentido de que todas tenham um decréscimo de 10% nos seus orçamentos.
Fomos ao gabinete dele, elaboramos a emenda, o presidente da Câmara de São Paulo me acompanhou, aliás, não foi o presidente, foi o representante, o secretário da Câmara de São Paulo, entregamos ao Romeu Tuma. O senador Inácio Arruda disse que se essa emenda não fosse acolhida, nenhuma outra emenda, na opinião dele, deveria ser acolhida, que deveria ser feito um estudo detalhado sobre a realidade de cada uma das câmaras municipais, porque o que eles estão fazendo é votar um projeto no Senado nas coxas, expressão por ele utilizada, votar na coxa. Então, ontem tinham colhido 9 assinaturas. Hoje ainda não consegui contatar o senador Romeu Tuma, nem o senador Inácio Arruda. O prazo para apresentação de emenda esgota hoje. Então, nossa expectativa é que eles consigam o número regimental de assinaturas, 27, para poder apresentar essa emenda. O relator da PEC, o senador Walter Pereira, nós fizemos uma ponderação com ele também, em razão daquele relatório que ele fez, que a Câmara do Rio tinha um aumento, em 7 anos, aumentou sua despesa de 63%, que não é verdade. Parece que o senador Walter apresentará um relatório colocando a Câmara do Rio com 4%. Parece, eu ainda não tenho certeza, porque isso foi o que ele insinuou, mas nós não vimos. Estamos esperando. O relatório dele só será apresentado na reunião da semana que vem, da Comissão de Justiça. Então, nós estamos diante desse quadro. É difícil poder dizer o que vai acontecer em Brasília, mas eu sinto que as coisas estão caminhando para uma conciliação. Se o senador Romeu Tuma e o Inácio Arruda conseguirem apresentar essa emenda, eu acho que nós vamos conseguir aprová-la, porque o Senado está querendo uma saída política para uma situação que ele entrou, né? Entrou e o senador Renan tem críticas ao Senado votar esse projeto. Ele acha que o Senado não deve votar sem antes ter um exame acurado, né, cuidadoso, em relação ao que isso pode representar para o funcionamento das câmaras municipais. Então, esse é o relatório que quero passar a todos os senhores vereadores. Com licença, senhor presidente, por gentileza. Foram 3 visitas e nós fizemos as nossas reuniões e o senhor sempre trouxe para nós, vereadores, opiniões que o senhor vinha colhendo lá. O que me surpreende é que desde a primeira, toda vez que o senhor foi, as informações são diferentes. A primeira, aquela situação do senador Paulo Duque, da emenda. Ele apresentou a emenda que ele havia sugerido na primeira visita, presidente? Desculpa. O senador Paulo Duque, na primeira visita que o senhor fez a Brasília, ele tinha falado da possibilidade da emenda, daquela primeira emenda. Ele não fez aquela primeira emenda. O senador Paulo Duque não apresentou a emenda. Eu passei um e-mail ontem, lá de Brasília, passei um e-mail para o governador, dizendo da nossa expectativa de que o senador Paulo Duque apresentasse a emenda que estava em poder dele com 35 assinaturas. O senador Paulo Duque, eu não consegui falar com ele, porque ele estava na reunião da CPI da Petrobras. O governador respondeu-me que faria a ponderação. Hoje, a hora que nós estávamos reunidos com os secretários de transporte, recebi um recado do secretário Wilson Carlos, dando conhecimento que o governador tinha feito um apelo ao senador Paulo Duque para que ele também apresentasse a emenda. Essa emenda versa em torno de 4% para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e 3% para São Paulo. Eu estou recebendo aqui um comunicado dizendo que o senador Paulo Duque hoje entrará com a emenda. Então, eu acho que o governador conversou com o senador e deve ter chegado a um entendimento. Entendi. Né? Então, esse é o quadro que nós estamos hoje vivendo. E vamos ver a semana que vem, porque a cada semana... Exatamente. Porque o Senado está funcionando assim. Existe mais de 300 suplentes de senadores que ficam lá de segunda a segunda. Estavam querendo, inclusive, dormir lá no Senado. E eles ficam gesticulando assim, ó, na sessão do Senado, ficam todos lá na plateia, lá em cima, assim, avocando bons espíritos para iluminar os senadores. Né? Então, é uma pressão terrível. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho muita esperança de que, olha,
Já 2%, passou para 3%, já tem uma outra emenda de 3,5%, agora já uma outra emenda de 4%, uma outra emenda de 4,5%. Quer dizer, olha, funciona por pressão, né? Tem que estar permanente vigiando, senão... A presidência registra a honrosa presença do senhor vereador Luiz Carlos Omena, de Pilar, em Alagoas. Muito obrigado pela presença, Vossa Excelência. E acompanho o senhor José Rubens Barro, assessor do prefeito de Pilar, senhor Osiel Barros, o senhor Benedito Cavalcante, chefe de gabinete da prefeitura de Vilar, e o professor Flávio Costa. Muito obrigado pela presença de todos. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar número 19/2009, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercado, supermercado e demais estabelecimentos comerciais que possuem estacionamento com 50 ou mais vagas para clientes, a fazer um recuo da entrada do estacionamento até a calçada de aproximadamente 50 metros. Para discutir o autor do projeto, o vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem até adiei a matéria por uma sessão, até mesmo para efeito de esclarecimentos, que surgiu por parte de alguns vereadores a intenção de emendar o projeto, que eu acho que é salutar, mas até agora a emenda não chegou, eu vou me ater à discussão, que pelo menos a gente vai avançando nas fases aqui da tramitação. E se ocorrer a emenda, enfim, também acho que nada impede a gente, caso não aconteça a emenda, a gente tentar aqui votar em primeira discussão, e aí tem a tramitação aí da segunda discussão, para que todos fiquem esclarecidos a respeito da matéria. A matéria, ela é simples a respeito desse tema. Não tem muito mistério, só que a gente tem que entender o seguinte: existe por parte de alguns mercados, e principalmente alguns grandes mercados, a habitualidade de botar a cancela muito próximo à calçada. Em determinados locais, quando a cancela do estacionamento do mercado fica próximo à entrada, à calçada, o que acontece? Isso causa um congestionamento, principalmente em determinada hora de fluxo, naquelas vias principais, causando congestionamento e desconforto. Eu cito exemplos como temos, não vou citar os mercados, mas temos esses exemplos na Avenida Maxwell, na Dias da Cruz do Meia, e em alguns outros exemplos que a gente pode citar. A preocupação de alguns vereadores era no seguinte sentido, de que existem estacionamentos onde o mercado é pequeno, não caberiam 50 vagas. Olha, o projeto, ele atenta da seguinte forma: naqueles locais onde há a possibilidade de 50 ou mais vagas, nós não vamos atingir aquele pequeno empreendedor. Então, eu estou entendendo que, nesse momento, salvo engano, eu acho que essa matéria é uma matéria que eu acho que é pertinente à nossa função, dar uma opinião, pelo menos a gente regular aquilo que muitas vezes o Executivo não consegue regular e muitas vezes causa desconforto, principalmente nos horários de maior fluxo. Uma parte aqui para o vereador Rogério Bittar. Novo vereador, eu acho que é importante o debate da questão do estacionamento, tanto no mercado quanto a questão dos shoppings, e, mais do que nunca, também se faz necessário a regulamentação do estacionamento do shopping. O que eu tenho observado, novo vereador, que tem sido interessado no assunto, por exemplo, tem um shopping que eles agora estão faturando sobre área VIP. Só que aí o que eles fazem? Se eles têm, por exemplo, 50 vagas disponíveis, eles colocam 70% ou mais de 50% das vagas para a área VIP, e você que não quer pagar muitas das vezes o serviço de manobrista ou não quer pagar a área VIP, você é obrigado a ficar num círculo lá o tempo todo, esperando para estacionar. Isso eu observo principalmente aqui no Shopping Off-Price, que ali tem uma série de restaurantes, e sempre que posso vou num daqueles restaurantes e fico limitado com relação ao número de vagas, e outros amigos também já relataram isso para mim. Então, não sei se cabe nessa lei complementar que a gente possa também dar
uma certa disciplina com relação à questão das áreas VIP, porque não adianta você hoje entrar dentro do shopping e daqui a pouco nós teremos 80% de área VIP e 20% de área livre para que você queira pagar. Então, você vai pagar de qualquer forma. Então, acho que é uma matéria que cabe, através de lei complementar, que nós possamos regulamentar. Eu só para título de conhecimento, eu já tive o prazer de passar pela Comissão de Justiça e Redação, de examinar, acho que da vereadora Carminha Jerominho, que também tem um projeto que especificamente trata das áreas VIPs. Eu não sei quando que esse projeto vai entrar em votação, mas já é um projeto que está tramitando a respeito desse assunto. O que eu estou trazendo a guisa de conhecimento aqui de todos os vereadores é simplesmente essa matéria e o esclarecimento, porque o pessoal falou, não, a questão dos 50 metros, que é a questão do estacionamento. Ora, se existe no shopping vaga para possibilidade de 50 veículos, obviamente que é totalmente factível que faça o recuo, pelo menos 50 metros, para livrar ali o trânsito da sua entrada, obviamente. É até pouco, como diz o Stepan, mas a gente está sendo, assim, vamos dizer assim, benevolente nesse momento, mais no sentido da gente conseguir educar, porque muitas vezes eu acho que não é a má intenção do sentido de causar ou de ganhar mais espaço, é simplesmente porque talvez não pensem do aspecto vamos dizer assim, do transtorno que vai causar. Então, somente posterior à colocação daquela guarita na entrada, é que chega-se à conclusão de que vem causando um transtorno. Então, acho eu que é uma forma só de coibir, se alguns vereadores quiserem emendar o projeto em segunda discussão, para trazer a nova discussão, eu acho que isso é totalmente factível aqui no nosso parlamento. Eu só, já tendo em vista que não entrou nenhuma emenda, eu peço, então, a aprovação do projeto em primeira discussão, para que, caso haja alguma divergência, a gente possa ainda entabular melhor a matéria. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma matéria pertinente, acho que nós podemos aprovar essa matéria, não só em primeira como segunda, porque eu acho que é uma forma da gente contemplar, principalmente as pessoas que não têm conhecimento e que, às vezes, ficam no transtorno do dia a dia do trânsito. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Alfredo Sirquis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, penso que esse projeto de lei se dá em cima de uma preocupação que é extremamente válida. Eu observo em vários pontos da cidade enormes transtornos provocados pelo acesso aos supermercados. Para aqueles que moram na Zona Sul, o caso típico é aquele supermercado que fica quase na esquina da Voluntários da Pátria com a Praia de Botafogo. É notório por isso. Aqui no centro, na Rua do Riachuelo, junto ao bairro Fátima, temos uma situação típica. E são situações que se reproduzem por toda a cidade. Penso que o projeto de lei do nobre vereador, ele mitiga alguns casos. Pode funcionar em alguns casos. Então, nesse sentido, ele é válido. Agora, acho que é uma questão mais de zoneamento e da gente conseguir aqui, finalmente, regulamentar o Estatuto da Cidade no âmbito do chamado relatório de impacto de vizinhança. Eu me lembro, eu me defrontei como secretário de urbanismo com uma situação de que um daqueles primeiros terrenos da Rua das Laranjeiras, logo depois do Colégio Franco Brasileiro e antes das lojas americanas, ali, quem conhece sabe que existe ali um terreno bastante avantajado, ali um supermercado tensionava se instalar. E eu, de fato, dei nó em pingo d'água para impedir que ele se fizesse, porque, de fato, pelo zoneamento daquela área, seria perfeitamente permitido o supermercado se instalar naquele local. Ocorre que nós conseguimos, naquele momento, descobrir um pequeno detalhe, que era o limite de profundidade, que o projeto não atendia, e, através disso, se conseguiu, de fato, barrar aquele supermercado
com um grande escândalo, com a Associação dos Supermercados me considerando inimigo dos supermercados e assim por diante. Mas o problema existe. Nós vamos precisar, em algum momento, aqui na Câmara, quando formos discutir a questão do estudo e relatório de impacto de vizinhança, lidar a sério com esse problema de supermercados grandes que são situados em ruas muito movimentadas e que provocam imenso transtorno. Acho que o projeto de lei do nobre vereador atende, em parte, a isso. Isso nesse sentido, o meu encaminhamento de votação é favorável ao projeto em primeira votação. Penso também que, no caso de supermercados realmente muito grandes e shoppings realmente muito grandes, deveria se estabelecer no sistema de licenciamento de novas, ou de localização de novos shoppings ou novos supermercados desse volume, a obrigatoriedade de um serviço de transporte coletivo, vans ou micro-ônibus que fizessem a conexão entre alguns pontos de concentração no entorno do bairro no qual está situado aquele shopping ou supermercado e conduzisse as pessoas lá para dentro. Porque eu acho que existe um limite em que, de fato, o shopping ou o supermercado deve facilitar o estacionamento. Eles constituem o que, em linguagem técnica de transporte, é chamado polo gerador de trânsito. E esses polos geradores de trânsito, a partir de uma certa escala, têm que ter um serviço de transporte próprio para poder trazer pessoas do terminal de metrô, do terminal de ônibus, de alguma praça estrategicamente situada até o shopping. É errado que se faça com que todo o acesso do shopping ou do supermercado tenha que ser de carro. E, a partir de um certo momento, eu não sou nem contra que se cobre caro o estacionamento para poder desestimular o uso excessivo do automóvel. Mas são considerações, digamos assim, paralelas, encaminho favoravelmente a votação do projeto de lei em questão. Não havendo mais quem queira encaminhar a votação, a presidente alerta ao plenário que trata-se de matéria que exige maioria absoluta, portanto, a votação será nominal. Os senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim, os contrários, não. Em votação, o projeto. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. A presidência consigna o voto da nobre vereadora Nereide Pedregal. Como vota Vossa Excelência? Sim. Votaram sim 28 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Pela Voltará ordem. em segunda discussão.
após intervalo de 48 horas. Pela ordem, o nobre vereador Jorge Braz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria fazer um comunicado pessoal e eu gostaria da sua atenção, por favor, tá? É um comunicado pessoal, senhor presidente. Na quinta-feira eu não estive presente na sessão e foi colocado que eu, segundo a vereadora Tânia, né, que fala bonito, eu estaria, né, casando o meu primogênito. E, né, na verdade, eu não estaria casando porque eu não sou juiz nem juíza de paz. Foi um casamento no civil e, de fato, é o meu primeiro filho, né, casado, né, que casou-se, né, agora na parte civil e tal, advogado, uma pessoa né, querida e um orgulho hoje, né, para a gente, pai. Porém, eu gostaria de registrar aqui, pessoal, não isso, mas o fato de eu não ter dado convite a nenhum vereador e nem ao presidente, porque o casamento não é no Rio, o casamento é em Santos, tá? Em São Paulo, quer dizer, 8, 9 horas de distância daqui, já que não fui eu que escolhi a noiva, foi ele, e a noiva mora lá. Então, eu não tenho, né, opção, não tive opção nenhuma, inclusive, ele nem me pediu se era aquela que ele deveria namorar e casar. Então, o casamento em Santos ocorrerá no religioso, e esse sim, né, eu serei o celebrante, eu estarei realizando o casamento, em Santos no dia 13, no sábado, dia 13, e eu deixei um convite, pessoal, aspas simbólico com o presidente, representando toda a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque eu achei deselegante, na verdade eu não faria nem isso, eu estava conversando com o presidente, eu achei deselegante, dar um convite de casamento onde a pessoa não pode ir, já que é muito longe, é totalmente fora. Então, creio eu, né, pelo menos no meu pensar, daria mais uma ideia de, né, receber presente que outra coisa. Então, eu não gosto disso, eu não iria fazer nada. Mas como foi comunicado aqui, senhor presidente, então eu estou, para não ser, né, deselegante, né, tentando aqui, né, me posicionar, foi a maneira que eu achei mais razoável, tá? Por favor, me perdoem se assim você não concordar, mas eu entreguei um convite ao presidente em nome da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vai ser uma semana de feriado, então aquilo vai estar um inferno, né, de São Paulo inteiro para lá, já que quinta é feriado, sexta, né, deverá ser enforcado. Eu sou obrigado a ir, eu sou o pai e o celebrante. Se alguém, não só vereadores, mas assessor, por algum motivo estiver naquela área e quiser nos dar o prazer, vai ser certamente muito, né, um negócio muito bacana, só não vai ter cachaça, me perdoe, tá? Mas vai ter jantar, no salão, vai ser um negócio muito bacana. Se alguém puder me dar a honra da sua presença, apesar da distância, é um prazer imenso, tá? Qualquer informação, estamos à disposição. Muito obrigado pela compreensão, senhor presidente. A presidência fará a extensão do convite a todos os senhores vereadores. Passa-se a matéria seguinte. Projeto de lei em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1700, de 2008, de autoria do Poder Executivo, que altera os limites da Zona Residencial 4, ZR4, e da Zona Especial 7, ZE7, estabelecidas no Regulamento de Zoneamento, aprovado pelo Decreto 322, de 3 de março de 79, e da outras providências. Pela ordem, o nobre vereador Raymond. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria fazer um pedido de adiamento, na verdade, um pedido de adiamento sine die. Eu quero adiar o projeto, quero pedir o adiamento pelo seguinte: esse projeto, na verdade, ele está, está sob júdice, na verdade, eu vou passar a ler aqui, do Ministério Público Federal, oficiando ao cartório de quarto ofício de registro de imóveis. Oficie-se com urgência ao cartório do quarto ofício de registro de imóveis para ciência
da existência de que a venda dos imóveis registrados sob matrícula 19176, folha 155, verso 19186, ambas do livro 6BE, de 13 de junho de 78, encontram-se sub júdice, devendo ser averbada à margem dos referidos registros a presente restrição à transferência de titularidade. Senhor presidente, ainda no parecer aqui da juíza da Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, diz o seguinte, abre aspas, não resta dúvidas que a alienação de imóveis da União deve obedecer às disposições contidas na Lei 8666 e na Lei 9636, esta última em seu artigo 22, parágrafos 23, parágrafos 1º e 2º, expressa verbis. Artigo 23. A alienação de bens imóveis da União dependerá de autorização mediante ato do Presidente da República e será sempre precedida de parecer da Secretaria de Patrimônio da União quanto à sua oportunidade e conveniência. Parágrafo 1º. A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União, nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional no desaparecimento do vínculo da propriedade. A partir do exposto, senhor presidente, é o meu pedido para adiamento desse projeto e adiamento sem data, né? Adiamento sine die. O artigo 23 da Lei 9636 disciplina que, abre aspas, a alienação de bens imóveis da União dependerá de autorização mediante ato do Presidente da República e será sempre precedida do parecer da Secretaria de Patrimônio da União quanto à sua oportunidade e conveniência. Pela ordem, o nobre vereador Stepanessian. Não, o vereador Raimundo está perguntando se a questão de ordem dele tem que ser apreciada antes de eu fazer. Eu quero encaminhar. Não, ele fez uma proposta, eu vou submeter ao plenário. Ele pediu para retirar da pauta o projeto, que sine die é retirar da pauta. Na verdade, a retirada sine die, existem precedentes. Nós retiramos, por exemplo, a tramitação do plano diretor decenal, a revisão do plano diretor, sine die. Agora, o fato... Sine die pode voltar amanhã também. Pode voltar a qualquer instante, basta que se requeira. Requerendo, retorna com o projeto para a pauta. Por exemplo, o projeto está na pauta por requerimento de Vossa Excelência. Eu gostaria de fazer minha questão pela ordem antes de ser apreciada, porque a apreciação será feita através de informações que o vereador, com argumentos explicitados aqui, que eu tenho uma outra visão, inclusive que contesta algum desses argumentos. E é por isso que eu gostaria de saber se posso usar a questão de ordem antes de ser apreciado. De repente podemos chegar até um entendimento aqui. Até porque esse projeto, que está aí há muito tempo rolando, foi incluído na pauta por iniciativa do vereador Stepanessian. E é curioso, porque aqui nós temos na Câmara, que só que eu conheço, que mora em Bangu, que conhece aquela região, que conhece o Zé Pé Descalço, que lida com ele no dia a dia, que conhece mais essa questão dessa área do que eu mesmo, são vários vereadores. E é impressionante que eu não consigo que nenhum dos vereadores, praticamente, expressem de verdade o seu pensamento, o que acham sobre aquela questão ali naquela área. Por que eu incluí, vereador? Inclusive, eu conheço todos os argumentos de que, com certeza, Vossa Excelência tem sido, nesse momento, porta-voz de aqueles documentos que Vossa Excelência leu, de um rapaz que frequenta há algum tempo aqui, desde que esse projeto chegou, que ele faz um trabalho incansável aqui dentro da Câmara para que esse projeto não seja aprovado. E eu tenho o maior respeito por ele, inclusive, essa mesma pessoa, eu já fui porta-voz e fui colaborador dele aqui em vários trabalhos que ele fez. Ele, inclusive, ele tem o que eu espero que não seja ilusão, mas ele tem a esperança
pelos documentos que ele trabalha, ele continua tendo a esperança de que aquela área toda do Exército vai se transformar num hospital, numa policlínica, numa escola técnica. Ele tem esperanças que, inclusive, que o prefeito César Maia possa realizar ali projetos dele do primeiro mandato. Isso é uma coisa. Então, é uma luta justa, é uma luta justa de dar destino às áreas públicas, de acordo com o desejo da comunidade. Eu acho perfeito. O que eu defendo aqui e defenderei, gostaria que, antes de qualquer coisa, isso aqui já está merecendo uma audiência pública aqui. Esse projeto já está merecendo uma audiência pública. Por quê? Eu apenas defendo o interesse de uma pessoa que chegou até mim e me convenceu do seguinte fato: o Exército Brasileiro colocou à venda uma área de sua propriedade, ali em Bangu. Na ocasião em que os ministros de Exército, vereador Raimon, os ministros de Estado legislavam sobre a matéria. A autorização do presidente da República, veio, conforme pede aí, posterior à licitação que o Exército vendeu. O que acontece? Digamos aqui, está em litígio, o Exército Brasileiro faz uma licitação pública e vende um terreno. Um cidadão compra. Ele não vai comprar para criar galinha, ele vai comprar para construir. As pessoas falam, existem interesses imobiliários. Eu quero saber que alguém me aponte alguém que compra um terreno que não seja com interesse de construir ali alguma coisa, imobiliária, inclusive, numa cidade como a nossa. A prefeitura está aqui, nós estamos apreciando um projeto de venda de terrenos do metrô, e ninguém vai ter a ilusão aqui de que não vai se construir. Eu não conheço nenhum caso desses por aí. Aí, essa pessoa compra legalmente um terreno vendido pelo Exército Brasileiro. Não foi um negócio feito no fundo do quintal. O prefeito, para que essa área possa ser edificante, o prefeito César Maia manda para aqui uma mensagem, mudando o zoneamento para que pudesse se construir ali. O meu conhecimento da história aproveitou, no momento de enviar essa mensagem, e incluiu uma extensão muito maior do que aquele terreno do rapaz. Conclusão, não passou aqui na Câmara, porque estava acoplando ao terreno dele uma série de outros, que pegava lá na Praça do Canhão, e etc. e tal. Foi barrado aqui na Câmara. Houve emenda do vereador Jorge Felipe, houve emenda dos vereadores para especificar exatamente aquele terreno dele. E foi aprovado. O que não se consegue, houve pareceres negativos, desfavoráveis. Ele veio aqui, chama-se Zé Pé Descalço. Eu levei ele a todos os vereadores. Inclusive o Eliomar Coelho, que era da Comissão de Assuntos Urbanos, a vereadora Andréa Gouveia, os vereadores que tinham dúvida, e foi conversado com eles. O que me causa estranheza aqui, na verdade, é o seguinte: é o empacamento desse projeto. Ninguém consegue dizer nem sim, nem não. As pessoas não estão dando oportunidade sequer dessa matéria ser votada. Eu gostaria de saber por que esse projeto, presidente Jorge Felipe, por que esse projeto não consegue ser votado. Isso tem que acabar nessa casa. O meu projeto aqui de nepotismo, eu pedi, implorei que fosse votado. Acabou-se o problema. Ele foi ao arquivo. Esse projeto pode ir ao arquivo, mas ele precisa ser votado. Qual o mistério? Qual o problema? Desde quando esse projeto está aqui? Olha aqui, só para os senhores terem ideia, isso é uma mensagem do Executivo. Do Executivo, que era do prefeito César Maia. Nos 4 anos que eu fiquei aqui, presidente, me corrija se eu estou errado, eu não tenho conhecimento de nenhuma matéria do Executivo enviada pelo César Maia, que tinha maioria absoluta quase dentro dessa casa.
Todos os projetos do Executivo foram apreciados, foram votados, foram aprovados. Pouquíssimos ou nenhum foi derrotado. E, no entanto, nem isso se conseguia. E vou lhe falar mais. Isso aqui não está sendo positivo de forma nenhuma. A forma de apreciação desse projeto, o dono do terreno se dispõe a vir aqui, a dar todas as explicações, e eu vou falar mais em realengo, desculpa, de realengo, o tempo todo de conversar, de mostrar, e eu não consigo ver. Tem isso que o vereador Raimon me apresentou. Quando esse rapaz me mostrou todo esse documento, eu virei para ele e falei assim, olha, pô, você tem todo o direito de defender, de lutar, apesar de você me trazer argumentos que já vão de 12 anos, que ali vai ser construído isso, só que esse terreno foi vendido. Para esse rapaz eu falei para ele, o meu interesse em que isso seja resolvido, acredite, vereador Raimon, hoje é um interesse absolutamente humano. Eu conheço a pessoa, não acredito, não conheço profundamente, não é uma pessoa de posse, não. Não é pobre, que senão não teria comprado o terreno, acho que por R$1 milhão, se não me engano, R$1,5 milhão. Mas eu sei que investiu boa parte da sua luta ali naquele terreno. Eu o encontrei, e foi isso que me comoveu, não só ele como o irmão, que eles estavam desesperados, como se estivessem enfrentando uma situação kafkiniana. Nem eles não conseguem mais entender por que compraram e não levaram. E aí as especulações são as piores possíveis. E é isso que eu quero alertar os senhores vereadores. Porque eu conheço, aqui dentro dessa casa, já se passou projetos que não foram apreciados e nem votados, porque a Rádio Corredor faz assim, não vota nisso aí não, que isso aí tem coisa. E isso vira um inferno dentro da Câmara. As pessoas começam a falar isso. Cuidado, você vai votar nisso? Então, olha, cuidado, que isso aí é para isso, isso aqui é para aquilo. Esse tipo de argumento eu não gosto de admitir. Eu não admito do meu comportamento. Eu apresento esse projeto, eu quero que ele seja apreciado, sim, votado ou derrotado aqui dentro, mas que ele seja votado, e que seja votado com seriedade, que não se pegue, nem eu, vereador Raimon, o respeito do pouco tempo de convivência que eu tenho com Vossa Excelência é muito grande, mas eu também não serei porta-voz, nem única e exclusivamente de proprietário de terreno, como eu não serei porta-voz de pessoas que vêm por uma ilusão, por uma luta que muitas vezes digna, mas de que ali lhes foi prometido que aquela área será construído um hospital para deficientes físicos, que ali aquela área será isso, será aquilo. E, ao mesmo tempo, o proprietário, que é o Exército Brasileiro, faz uma licitação pública, vende o terreno e quem pagou, que é um cidadão, não tem direito de construir. Por isso, a minha proposta, vereador Jorge Felipe, é que ou nós coloquemos em votação ou que nós façamos o adiamento com o compromisso. E é um compromisso que eu acho que a gente tem que levar a sério, um compromisso de pegar as comissões aqui, trazer aqui, bater um papo, trazer o proprietário do terreno, trazer a outra parte que diz que não sei o quê, porque os documentos na justiça também, que está sob júdice, a outra parte diz que já tem liminares que destruíram, e esses documentos, esses documentos não são atualíssimos, e Vossa Excelência sabe qual é a data, por obséquio, se Vossa Excelência puder me informar, dessa última decisão da Justiça? Se tem aí no documento. Mostra para o nosso Roberto Monteiro, que é honoris causa, a data dessa decisão. De 2009. Essa decisão da Justiça é do dia 8 de maio de 2009. Então, é recente. Tá, então, quer dizer, ela é tão recente, dia 8 de maio, 18 de maio. Então, ela tem menos de 20 dias. Eu gostaria de, pelo menos, de ter o tempo de saber o que os proprietários fizeram em relação a essa resolução. Porque do dia 18 de maio ele pode ter recorrido. Eu ia discutir, mas não vou discutir mais. De alguma forma, e não ter saído a outra decisão. Então, minha proposta, vereador,
que possa ser adiada por um número de sessões e que nós nos comprometamos, já que Vossa Excelência também, graças a Deus, se interessou pela causa, que nós nos comprometamos e chamo a atenção dos outros vereadores para que a gente olhe isso e acabe com isso de vez. Acabe com essa história de vez, tá bom? Esse é meu encaminhamento. Então, eu vou pedir para adiar por 5 sessões, não sei se é pouco, pode ser por 10 sessões, por 10 sessões, e eu vou me encarregar e vou me empenhar e trazer todos os esclarecimentos necessários aqui para que a gente saia desse imbróglio, tá bom? Isso não é mais caminho de Realengo, está pior do que caminho das Índias. Com a palavra, o nobre vereador Raimon. Eu quero usar da palavra para dizer também da minha grande admiração pelo vereador Stepan Necessian, e falo isso de alma e coração aberto. O vereador sabe disso, e aqui não está em questão a pessoa do vereador. Eu tenho certeza de que o povo, quando elege os seus representantes, numa casa de leis, os seus representantes têm que estar atentos às questões que são levantadas. E quando chega um documento à minha mão, um documento que é um ofício a um cartório, para que suspenda por estar a matéria sub júdice, eu tenho que trazer a discussão, já que a matéria vai ser votada na Câmara dos Vereadores. Esse documento que tenho nas mãos, pode ser que somente quem o tenha sou eu, porque chegou ao nosso gabinete no dia de ontem, mas eu o socializo vou deixar com o vereador Stepan Necessian, nesse compromisso de nós debatermos a matéria com seriedade, porque é assim que quero tratar aqueles a quem represento, e também assim que quero tratar os meus pares com respeito, de modo particular aqueles que merecem, como o vereador Stepan Necessian e todos os outros, claro. E eu quero que seja publicado aqui na verdade, aqui o documento que vou passar aqui à mesa, quero que seja publicado para que seja de ciência de todos, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência concorda, então, com o adiamento por 10 sessões? Sem nenhum problema. 10 sessões está adiado e a gente estabelece o debate daqui para frente. A presidência submete ao plenário. Nobre vereador Roberto Monteiro. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Roberto Monteiro. Excelência, só para fazer uma clareza mais rapidamente, é um texto pequeno, a ementa, né, da licitação, concorrência do imóvel, exército, etc. A questão jurídica atinente à alienação de imóvel pelo exército é disciplinada pelas leis 5651/70 e 963698, a configurar um aparente conflito de normas entre a sucessão de leis no tempo. A controvérsia reside no embate de duas teses jurídicas. De um lado, a que entende encontrar-se a primeira das leis revogada pela última, e do outro, a outra a que sustenta que não ocorreria o fenômeno jurídico da revogação face à natureza de norma especial da qual se reveste a lei mais antiga. Nada obstante, a controvérsia deve ser suplantada mediante a aplicação de interpretação sistemática que revela, na verdade, evidente derrogação da Lei 5671/70, posto que a Lei 9636/98 trata da mesma matéria daquela, quando dispõe no preceito contido no parágrafo 1º de seu artigo 23, que sua normatividade abarca também os imóveis destinados à proteção da segurança nacional. Nessa medida, os imóveis sujeitos à administração do Exército devem obedecer aos ditames desse diploma legal. Dessa sorte, uma vez que o procedimento licitatório, objeto dessa ação judicial, não reverenciou a disciplina legal contida na Lei 963698, especificamente quanto à prévia autorização do Presidente da República ou do Ministério de Estado por delegação, impõe-se reconhecer como nula a concorrência pública destinada à alienação do imóvel discriminado nos autos. Precisamos também ter a compreensão de que o Exército, nesse momento, não era de ministério, mas é comando e não mais ministério. A turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. A turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador Stepan Necessian.
que motivou o encaminhamento desse projeto à Câmara, à época, foi o fato da venda, da aquisição pela iniciativa privada de uma área pública. Eu indago no nobre vereador Roberto Monteiro se isso daí tem força, se essa decisão tem força para fazer o retorno da propriedade. Não, porque ainda está sob... pode haver recurso. É uma decisão de acolhimento de recurso. Não, ainda tem ali possibilidade de recurso. Tem prazo É complicado, é uma situação complicada, não é simples. Eu até estou trazendo aqui... Porque se voltar a ser propriedade do Exército, deverá permanecer como está. Correto. Eu só queria trazer até um pouco do que eu vou ponderar aqui, senhor presidente. Na verdade, a gente tem discutido, e isso tem sido habitual, a gente tem discutido muito o efeito dos problemas que existem muitas vezes lá fora. Por exemplo, o caso do Exército. O Exército tinha um cliente, vendeu, resolveu o problema dele. Qual é o problema? Nós temos que discutir a causa. O problema é que quem desembolsa, e aí eu penso e aí isso vai continuar acontecendo aqui na casa, tem essa tendência. O problema é que quem desembolsa 1 milhão, 1,5 milhão de reais, e aí eu não vou entrar no mérito, eu acho que tem minimamente condições, se ele vai ter, tem condições de visualizar, se ele vai ter condições de negociar dentro daquele terreno. Ele tem medidas, não só através de certidões e de informações que hoje qualquer pessoa consegue extrair dentro dos órgãos públicos, se aquele terreno que ele está adquirindo, é possível ele fazer o empreendimento que ele deseja. Então, qual é o problema, senhor presidente? Nós aqui estamos, às vezes, deparando pela seguinte esperteza, entre aspas, não que seja o caso concreto. O fato consumado, e aí vem um mecanismo para casa de pressão, tem um fato consumado que ele, não estamos dizendo que possa ter tido boa fé no negócio, ele teve um determinado desembolso, obviamente bem razoável, mas que efetivamente não tomou os cuidados devidos. E aí o que acontece? A Casa Legislativa se sente às vezes pressionada porque o cidadão às vezes pode ter agido de bem. E a gente fica debruçando discussões em cima do efeito e esquece da causa, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu entendo que nós aqui, eu acho que é correto esse adiamento, até para a gente esclarecer, aprofundar e resolver. Eu acho que se eu tivesse que votar, eu votaria até contrariamente ao projeto, porque eu não me sinto seguro em também dar continuidade daqueles que efetivamente, vamos dizer assim, não tomaram as medidas cabíveis quando deveriam tomar vamos dizer, naquele empreendimento. Então, senhor presidente, eu não li toda a decisão, nem todo o teor, aqui a gente sabe como é que funciona, às vezes a gente está conversando e debatendo o assunto ao mesmo tempo. A matéria está ainda sob efeito de possibilidade de recurso. Eu acho que não é o caso também da gente ficar entrando se aquela decisão ela vai afetar ou não aqui o nosso poder de legislar e decidir sobre a matéria. Porque eu volto aqui a afirmar, nós temos que entrar na causa e não no efeito, senhor presidente, senão a gente vai ficar se perdendo em vários casos que poderão vir a acontecer novamente aqui. Presidente, também um instante só, só gostaria de falar também para a nossa compreensão, que, na verdade, a matéria, nós estamos entrando para a discussão das questões jurídicas da venda, aquisição de um imóvel. Não é essa a discussão. Aqui o que nós temos que analisar é o que altera os limites da zona residencial. Altera os limites da zona residencial. O que nunca foi visto e aqui aprovado, porque a gente pode chegar a uma conclusão, aqui através de uma coisa, falar, não, ali é melhor deixar, como diz o Babu, é melhor deixar aquele terreno com o destino que ele está tendo lá, que é nenhum, que é abrigando uma série de coisas. Não, ali pode ser construído. O que a gente tem que observar é o que propõe, é alteração que altera os limites da zona residencial. Depois a justiça vai decidir se o cara fez um mau negócio, um bom negócio, se o Exército vendeu errado, se ele vai ser indenizado, se ele vai ter o dinheiro de volta. O que eu acho que nós precisamos discutir é a alteração, que é o que propõe a mensagem do Executivo. Bem, a presidência submete ao plenário a proposta de adiamento da discussão da matéria por 10 sessões.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Nobre vereador e colega Roberto Monteiro, Vossa Excelência se disse desconfortável em votar o projeto de um fato já consumado, que depois de consumado veio para nós para a gente resolver, né? Queria lembrar a todos os colegas que veio para cá um projeto do Poder Executivo, 1800-2008, exatamente com o mesmo argumento. O governo do Estado começou a construir em Campo Grande um condomínio sem nenhuma legalização, sem saneamento básico, sem nada. E depois de construído, curiosamente, durante o segundo turno, portanto, uma obra eleitoreira, aí esse ano o projeto vem para cá, já consumado, para que a gente vote e faça a inclusão dele na área de especial interesse urbanístico. Estado no requisito. E Vossa Excelência votou a favor, como vários da base governista. Portanto, queria lembrar que esse argumento de primeiro se realizar, para depois mandar para cá para fazer o despacho, quer dizer, para nós sermos despachantes, funcionou para a Prefeitura do Rio e para o Governo do Estado. Então, já que a gente tenha essa posição, como Vossa Excelência falou, mas para todos, o mesmo peso, a mesma medida, seja para um colega da Casa ou para o Poder Executivo. Obrigado, Excelência. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão, em votação, projeto de resolução de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que cria a medalha Bezerra de Menezes no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O projeto, a presidência dá conhecimento ao plenário do encaminhamento de um requerimento da autoria do autor do projeto, o nobre vereador Fausto Alves, no sentido do adiamento da votação por 6 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em segunda sessão, projeto de resolução número 15/2009, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que regulamenta e dispõe sobre a consolidação das leis municipais e da outras providências. A presidência acolherá o parecer da Comissão de Justiça. Para emitir o parecer, o nobre vereador Roberto Monteiro. Pela constitucionalidade, senhor presidente. O parecer pela constitucionalidade. Não havendo quem queira discutir, o projeto voltará em primeira discussão, em terceira sessão. Passa-se a matéria. Esgotada a matéria da pauta ordem do dia, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.